Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos aqui no Congresso de Autismo do Rio de Janeiro, idealizado pelo professor João Lucas Lima. E aqui a gente tem o privilégio, a honra de estar entrevistando um dos principais, o nome mais esperado nesse congresso. Até pela humildade do João, ele falou: olha, Jaime, eu vou falar para você que até o meu nome não teve tanta força que nem a força que tem esse médico, referência nacional de autismo, Dr. Thiago Castro. Obrigado, Jaime. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o privilégio de estar aceitando o nosso convite de estar aqui com a gente. É um prazer. Foi um prazer maior ainda participar do seu evento. Foi um sucesso. Na ano que vem vamos estar junto lá de novo. Foi bem Com legal. certeza estamos honrados de estar lá em Foz do Iguaçu. Já estamos dando spoiler aqui, né? Como já estão as redes sociais, já está explodindo, né? Já estamos convidando o pessoal daqui, o pessoal de todo o Brasil, para participar, né, desse evento aqui tão importante. Agora, doutor, uma pergunta que eu queria fazer para você, porque olha só, eu entrevistei quase que 70 pessoas no seu congresso lá em São Paulo, no Expo São Paulo. Quando eles falavam do Thiago Castro, eles era como falando de um pai, era como falando com muito carinho de um familiar, não era apenas um profissional. Eles falavam, você via lágrimas nos olhos de cada um deles. Por mais que a gente não conhecia tanto o seu trabalho, a minha equipe não conhecia tanto, a gente acabou tendo uma carisma muito grande por toda a sua equipe, por você em especial, pela sua família. E a gente viu que você fez questão de envolver a sua família nesses eventos, carregando seus filhos, sua esposa. Ou seja, é o atendimento humanizado que você sempre prega nas suas palestras, nas suas mentorias. Agora, pensando na questão de ser referência para famílias, para empresas, para médicos, né? Pessoas que te admiram. Qual que é o peso dessa responsabilidade? Pergunta interessante. E é bom que a gente fugir dessa caixinha do senso comum que eu respondo muitas vezes sobre autismo e poucas vezes sobre o Thiago, poucas vezes sobre esse todo, né? Ah, a gente vai encontrando algumas respostas na nossa vida. No começo você faz muito para você. Depois você faz pela sua família. Você faz, eu estou fazendo as coisas porque é importante para minha família, para dar uma melhor condição, dar melhor estrutura. E eu de verdade, sem nenhuma demagogia, eu não faço nem mais pela minha família. Eu faço pelo outro. Quando a gente entende um pouquinho sobre ascender nas camadas da personalidade, no desenvolvimento humano, você tem que deixar legado. E deixar legado é isso, né? Então, qual é o peso dessa responsabilidade? Na exata medida que eu posso suportar, porque eu decidi deixar legado. E deixar legado é transformar mais diagnósticos no Brasil, transformar mais médicos em serem especialistas. E eu falo isso com uma facilidade, com uma suavidade na minha boca, porque é verdadeiro. Então, assim, eu estou fazendo para eles serem bons e não para eu ser bom. A gente estava no palco ali, eu estava dando várias ideias, ó, façam isso, façam dessa maneira para que vocês sejam maiores do que eu. Eu acho que quando você consegue se colocar neste lugar de ser um mentor, um guia, e que você já não faz mais para você, as coisas fluem de forma muito natural. Então, o peso não existe porque ele é compartilhado com família, com amigos, e quando é compartilhado, fica leve. E doutor, o que fez você querer ser o que você é hoje? Onde começou tudo isso? Onde você se inspirou?
A nossa vida, ela tem muitas coisas que no início a gente não consegue entender, né? Eu tive uma infância um pouco difícil. Eu sou uma pessoa que tem o TDAH, eu tenho a dislexia, são transtornos que é muito comum na infância. E dentro das minhas dificuldades, eu tive muita privação, privação de recurso financeiro, privação de afetividade. Meu primeiro trabalho foi com 10 anos de idade. Eu saí de casa aos 13 anos de idade, coloquei uma Você é o mochilinha na primeiro médico da família? Sou o primeiro médico e não tem outro. E eu fui garçom antes de ser médico. E por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque tudo isso me cadenciou para eu ser quem eu sou agora. Então, o nível de sofrimento, de resiliência, de dificuldade, porque é na dificuldade que você consegue extrair alguma solução. Então, essa é a minha jornada para que a gente pudesse estar aqui. Então, não foi uma escolha, foi uma soma de consequências que me tornou apto a esse caminho. E teve algum momento marcante no atendimento de um paciente, de um amigo, de um familiar? O que mais te marcou em Muitos. todos esses anos? Muitos. Existem vários momentos marcantes. Eu acho que não dá pra gente escolher um, mas eu posso falar de alguns que nós tivemos, assim, que de alguma forma fazem parte da minha vida. O primeiro deles é um caso que eu apresentei aqui no congresso, chamada Marina Kozer, uma menina com uma síndrome genética importante, e que basicamente todas as pessoas que têm essa mesma síndrome, esse quadro, são incompatíveis com qualidade de vida, compatíveis com autonomia, funcionalidade, e eu fiz um diagnóstico dela com 6 meses de idade. E essa menina hoje é funcional. A diferença de eu ter feito um diagnóstico com 6 meses, no momento que ninguém falava que era possível fazer diagnóstico. Pegando assim mais um ou dois casos pontuais, eu atendi recentemente um menino que chegou com 6 anos, porque a gente fala que depois que chegou mais velho não tem muito o que fazer. E esse menino chegou com 6 anos de idade para mim, tomando 5 medicações controladas, é o Pedro, e hoje o Pedro ele tem 9 anos, ele não tem uma crise há mais de 2, 3 anos, tomou uma medicação controlada e ele está pré-alfabetizado. Ou seja, uma criança que a mãe nem tinha esperança dele ser funcional, ela só queria que ele não tivesse mais crise. Então, existem muitas histórias que marcam a nossa vida e a soma de todas elas faz com que a gente seja quem nós somos. E o que você acha que é mais gratificante em todo esse tempo, doutor? Ser referência para famílias, o impacto que você tem na vida das pessoas, tanto profissional como do paciente. É interessante essa pergunta porque, assim, eu sou uma pessoa grata. Eh, Agora há pouco o pessoal falou assim: "Nossa, doutor, estou cansado". Eu: "Não. Se você pede chuva, queira lama". Eh, por que eu digo isso, né? Porque, para mim, eu sempre tô não murmurando coisas negativas, mas sempre agradecendo por tudo. Então você fala assim: "Qual é a questão mais gratificante?". Cara, gratificante é eu poder levar meus filhos à escola todos os dias, é eu poder, fazer a janta em casa, porque sou eu que preparo a comida, porque eu tenho uma bebê pequena. Gratificante é a mãe que olha nos meus olhos e fala assim: "Você mudou a minha vida". Gratificante é ver alguns médicos tendo mais sucesso em algumas áreas do que eu. Então eu sou grato pelo todo, sabe, não tem uma coisa que me faz Sim. feliz, eu não tenho um ponto de referência, pra mim são vários pequenos pontos, é a vida sendo vida. E agora olhando para a câmera aqui, doutor, como se você estivesse olhando para um médico Uhum, que te olha com admiração, que eu tenho certeza que isso acontece, é aquele que você sabe uhum, que tem um CRM nas costas, sim, às vezes não passou pelos problemas que você passou, às vezes nasceu um berço de ouro, vamos dizer, pode ser. né? Uhum. E de repente ele olha para você com aquela admiração e ele tem você como referência em um espelho. Que palavras você diria? Ele que está começando olhando para Legal. você como referência, como que você olharia nos olhos dele e falaria para ele? Se ele tá começando como referência, ou seja, se ele já tem esse ponto de referência, eu acho que isso é legal. Porque a maior parte das dificuldades dos colegas médicos e de você, colega médico, é você não ter um ponto de referência. E pela sua vaidade, você não consegue usar o exemplo do outro como modelo de sucesso. E sucesso não é dinheiro, sucesso é tempo de qualidade, sucesso é cuidado dos filhos, sucesso é deixar legado. Então, para este médico que ele não tem essa facilidade de olhar o outro como um ponto de referência ou modelo, deixar essa vaidade e começar a ter a humildade de entender que tem pessoas que são melhores que nós em áreas distintas. Para aquele que já olha com ponto de referência, independente de onde você veio, sua jornada, você não precisa tomar tapa na cara para você fazer tal coisa, você não precisa passar fome para você se sentir menos merecido. Muito pelo contrário, a gente estava falando sobre humildade. Uma pessoa que é príncipe, ele não é humilde quando ele não quer ser príncipe.
Ele é humilde quando ele faz um principado com qualidade. Ou seja, ele reconhece o que ele é. Humildade, a palavra vem do prefixo humus, né? De chão, de terra. É ser quem você é. Então, se você é essa pessoa que reconhece quem você é e você tem ponto de referência, é só continuar, que você vai longe. E doutor, você como referência, e olhando todo o mercado hoje, que infelizmente, falando do português, claro, né? A gente vê cifrão nos olhos de profissionais. A gente vê que as pessoas colocam ali, né? Algum paciente ali, às vezes nem olhando nos olhos do paciente, né? Prescreve lá, Sim. nem sabe. O que é que você tem? Ah, tá, o que você difere de um profissional comum e um profissional de excelência? É que isso não acontece só no mercado do autismo, né? Isso é um reflexo da sociedade que nós vivemos. Em todos os lugares tem profissionais muito, muito ruins. E a pessoa ela nem precisa fazer tanto para ela se destacar. Porque a régua é tão baixa, a mediocridade ela é tão alta, a palavra mediocridade de média, né? Que se você fizer um pouquinho a mais, você já tem sucesso. Mas o que eu posso falar para as pessoas? Comece a olhar o autista não como um transtorno ou uma condição. Ele é uma pessoa. E eu vejo que as pessoas esquecem isso. Eles tratam só o autismo e não tratam a pessoa. Quando eu trato a pessoa, eu tenho que olhar a mãe se ela precisa de uma medicação, eu tenho que olhar o casamento dessa família, eu tenho que entender o ambiente escolar, porque quando você olha o todo, a chance de sucesso é muito grande. Então você acha que é uma visão 360, Total. não olhar só pro paciente. Não, total. É uma coisa fundamental. Alimentação, sono, rotina, uso de telas, ambiente, né? Nós temos estudos que o ambiente é um preditivo de evolução. Uma criança que cresce com um pai e uma mãe xingando, gritando, dando tapa na orelha todo dia, ela é menos evoluída. Então, nós, profissionais, temos o papel de ajudar essas famílias a serem famílias mais harmônicas e estruturadas, e não famílias disfuncionais. E sobre essa nova resolução, que a gente viu que é um avanço, né? Foi os novos noticiários, estão aí todo nos tabloides. O que você acha desse avanço? Qual resolução? De qual A tema? resolução que agora tem. Foi recentemente que foi falado sobre as crianças serem assistidas nas escolas. Então, na verdade, foi aprovado um decreto no dia 19 de. A gente está no mês de outubro. 19 de outubro. 19 de outubro, tá bem recente, né? Exato. Se eu não me engano, o decreto é 12.866, tá? E esse decreto, na verdade, ele não é um avanço, ele é um retrocesso. O que acontece? Esse decreto, ele está querendo, de forma indireta, acabar com as APAES. Por quê? Porque ele está dizendo que a criança atípica, ela deve estar na escola regular, independente da adaptação. Só que quando ela fala que está sobre o cuidado da prefeitura e a prefeitura determina o que tem que fazer, o quanto tem que fazer, significa que eu não preciso mais enviar verbas para as APAES. E por não enviar verbas para as APAES, eu vou acabar com as APAES. E isso numa desculpa de uma implementação ou de uma adaptação social, de uma inclusão social. Ou seja, é mais importante incluir socialmente do que necessariamente adaptar conforme as necessidades. Em outras linhas, eu estou querendo dizer que, assim, por uma medida quase que é que eu estou tentando não entrar em conceitos políticos, porque é Sim, complexo. eu entendo. Mas de tomar assim uma ideologia que é inclusão para todo mundo, mas incluir não é fazer todo mundo ser igual. Como é que eu vou fazer uma criança nível 3 com deficiência, com muitos transtornos, de 9 anos e estar com crianças típicas e funcionais de 9 anos? Isso não é incluir. Então esse decreto ele está falando a favor de uma inclusão social, mas ele não fala de uma verdadeira inclusão comportamental. Entendi. Então, na minha opinião, ele é um retrocesso. É um retrocesso, então. Uhum. Tá sendo pregado como se fosse um avanço, Uma mas inclusão social, mas na prática na prática vai ser é uma economia de outro Cara, lado. O professor já tem que cuidar de 30 alunos, agora ele vai cuidar de um paciente com deficiência? E sem contar que hoje, quando a gente olha para a área pública, será que existe o preparo para recepcionar isso? Não. Como eu te falei, é um retrocesso. É um retrocesso, tá bem claro, né? Não vamos entrar em mais detalhes. A gente entrevistou, inclusive, a presidente da APAE, do Paraná, que eu acho que você tem bastante afinidade, a Mari, né? Sim. E ela realmente chorou as pitangas lá pra gente no congresso. Sim, a mãe da... Gabi, eu acho que é Gabriela, quase a doutora também, exato. A doutora. Exato. É Grabner o sobrenome. Agora isso. Grabner é o sobrenome.
E aí Aham. ela comentou com a gente, ela esteve em sua casa, inclusive, né? Ela é Sim, uma das sim. suas É que eu mentoradas sou também. terrível com nome. Não, mas é Não muita é mal. gente, né, Não, não, mas é doutor? porque eu tenho problema Sim. mesmo com o nome. Mesmo que fosse pouco, eu troco às vezes o nome da minha esposa. É, eita vida. Então eu acho que eu tenho que me tratar também, viu? Eu tenho que Aham. procurar que eu tô fazendo isso ultimamente. Mas, doutor, olha, outra coisa que eu ia perguntar para você é sobre a importância de médicos mentorados a estar num ambiente como esse, de um congresso, como tanto o seu como o do João. Qualquer lugar, né? Ambiente molda as pessoas, né? Se você é a média de quem você anda, de quem você convive. Se você está no meio de 4 homens que traem a sua esposa, acredite, você vai ser uma pessoa o quinto. Se você está na roda de 4 homens que todos são obesos, acredite, você vai ser obeso. Se você está num lugar onde as pessoas elas estão fazendo coisas boas, ela tem uma comunicação boa, ela está com um propósito bom, você também terá um propósito bom. Então e a gente tem que escolher, tá? Porque hoje eu nunca fico fazendo um apontamento de falar, tem um monte de congresso ruim, um monte de coisa ruim, mas é que tem. Na maior parte das vezes as pessoas são bem intencionadas para fazer ser bom. Mas aqui não é porque falta experiência, isso daqui não é um oba-oba que, vou juntar ali um monte de gente e fazer isso. Isso aqui é responsabilidade, isso aqui é um trabalho. E quem eu coloco para falar é uma responsabilidade, porque eu estou validando aquela pessoa. Então, quando você tem algo bem estruturado, que ele tudo converge para que seja uma transformação na vida das pessoas, você é transformado. Estar em ambientes certos faz com que você se torne uma pessoa melhor. E É, Bruno. congressos costumam ser ambientes bons. E quais as novidades que o senhor tem sobre os seus cursos, mentorias? Sensacional. Então, eu estava conversando com minha esposa essa semana, né? Que a gente está indo muito mais para um próximo passo do que necessariamente cursos, porque é o seguinte, a gente capacita essa mãe, mas a vida dessa mãe não acaba com o treinamento dela. Por exemplo, ela precisa material adaptativo, material escolar ou um material complementar para estimulação. Eu falei, por que a gente não tem um negócio que manda lá um material mensal para essa família? Ou, por exemplo, uma adaptação específica, brinquedos específicos. Eu tenho refletido muito com isso. Isso aqui é um próximo passo. Hoje eu tenho uma rede de franquias, né, que é uma rede de franquias que ajuda com atenção, foco, memória. Eu estava até conversando, por que eu não tenho uma rede de franquias e não ter no sentido de, eu que vou ter, mas tô falando aqui, ó, nem existe, você pode fazer, porque, mais uma vez, Sim, cara, eu tem tenho espaço para felicidade, todo mundo, eu né? tenho felicidade e sucesso dos outros. Quando a pessoa é bom, funciona. Exato, mas, por exemplo, estimulação de bebês, né? Hoje a gente consegue pegar aqueles bebezinhos de 6, 7, 9, 12, 15 meses que quer estimular mais, que tem insegurança, que sabe que os transtornos estão aí. Pô, quase 20% das crianças vão receber algum diagnóstico de transtorno, isso é muito alto. Então, um local de estimulação de bebês, eu acho que o nosso próximo passo é esse. Além, lógico, da capacitação para os médicos, que é algo que eu não vou abrir mão, né? Hoje a gente já tem 600 médicos capacitados no Brasil. E minha meta é capacitar 2.000 médicos. Porque o dia que se eu Sensacional. tiver 2.000 médicos capacitados, a gente resolveu em grande parte a dificuldade de diagnóstico no Brasil. Essa é a minha conta. E, doutor, você como estudioso, eu tenho certeza que você tem acompanhado também a evolução de outros países, como a Sim, Europa, sim, outros continentes, como que tá esse avanço na questão do autismo. sim. Em comparação a países de primeiro mundo, como você enxerga o Brasil? A gente tá maravilhoso, cara, por incrível que pareça. Para muitas questões. Eu atendo pacientes do mundo todo, atendo pacientes do Oriente, atendo pacientes da Europa como um todo, da África, atendo muitos pacientes dos Estados Unidos. Lá, o diagnóstico é mais difícil que no Brasil, por incrível que pareça, porque essa acessibilidade que nós temos é muito natural do Brasil. O médico aqui tem um contato, a mãe tem um contato com o médico, a consulta particular, por incrível que pareça, é É muito questão mais acessível. cultural também, É né? muito mais acessível. Então, o Brasil tem essa questão do assistencialismo, e que não é uma crítica, mas assim, tem posto de saúde. A gente tem 50.000 postos de saúde no Brasil. É muito posto de saúde, e amém por isso. Então, o diagnóstico é mais fácil. Agora, o tratamento é o problema, porque lá, principalmente nos Estados Unidos, que é mais estruturado, o tratamento lá é melhor. O diagnóstico até é mais demorado, mas o tratamento é mais eficaz, ele é mais estruturado, ele é mais baseado em práticas de evidência. No Brasil não tem uma regulamentação, uma clareza. Então, assim, nosso tratamento ele costuma ser, na linha mais basal, mais do SUS, pior do que a dos Estados Unidos. Para quem tem recurso, o Brasil ele bate de frente para frente. Por exemplo, eu tenho recurso, quero mudar para os Estados Unidos. Não precisa. No Brasil você tem tratamento de ponta também, quando se tem recurso. Em muitos casos, quando se tem plano de saúde. Agora, para o SUS, ainda é um grande desafio. Excelente, excelente.
Doutor, olha, muito obrigado Foi pela um sua prazer. entrevista, muito obrigado por todas as informações, pela essa pessoa humana que você é. Eu, nos bastidores, converso com um médico, converso com outro, até a Bruna ligou várias vezes, eu não sei se você sabe, mas eu comecei o meu ramo como corretor de seguros. Olha só. Nós temos duas corretoras de seguros, uma agência de publicidade, outros negócios. Sim. Eu comecei a fazer publicidade E muito para mim, para médico mais? para médico, seguro de responsabilidade civil, DIT, seguro de afastamento do trabalho, plano de saúde. E a doutora Bruna é minha cliente há anos, Uhum. antes dela ter o filho, inclusive. Uhum. Né? E eu sei qual que é a dor, né? De quando as restrições que os planos de saúde desimpõem, Uhum. o sofrimento que é, né? Para Uhum. uma pessoa que às vezes não tem aquela condição de pagar no particular, Uhum. que é um absurdo, né? E de repente ela me ligou chorando nesses dias e falou: olha, Jaime, você não acredita. Falei com o doutor. E ele falou que vai atender meu filho. Acho que tá, né, por esses dias aí, Sim, né? sim, sim. Por Tá esses com dias tudo foi marcada. atendimento, né? Não, eu acho que tá marcada. Tá Vamos, gente, marcada tá ainda, marcada, tá não pra ocorreu acontecer. ainda. Não, porque o congresso terminou agora, mas tá marcada, se eu não me engano, agora pra primeira semana de novembro. Sim, sim. Mas eu já deixei agendado. E aí ela falou, cara, você não acredita, Jaime, o Que doutor, com legal. todo compromisso, com tudo isso, e ele ainda tirou tempo pra mim. Então acho que esse é o recado que você passa na prática, doutor. Sim, Você passa, você não precisa falar nada. Às vezes as atitudes falam muito mais alto, legal. né? Esse lado humano, essa oportunidade que você deu para os staffs lá no seu evento. Aqui Sim. já vi que você já deu mais oportunidade para mais pessoas, deu oportunidade para o nosso grupo de empresas também Sim. para estar ali. Você deu voz para os seus congressistas, Sim. né? A gente pôde entrevistar muitos autistas, Uhum. inclusive médicos, e que Uhum. não tiveram pré-diagnóstico, né? Foram Uhum. diagnosticados Uhum. tardamente. Aham. E eles ali podendo falar da vida e como eles estão podendo agora levar para o consultório toda essa experiência. Então, assim, ó, Legal. se a gente continuar falando aqui, vai Vamos longe. levar horas, né? Mas tá bem Mas agradável o papo. realmente eu falo para você que você não tem pacientes, você não tem clientes, você tem um fã-clube. Eu cuido de pessoas. É fã-clube, né? Então você tá de parabéns. Obrigado. Nós nos espelhamos em pessoas como você, porque a gente procura também dar o nosso melhor. Uhum. A gente também tem criado o nosso Sim, pequeno sim, fã-clube, sim, não tá sim. do seu tamanho, Não, mas para nós você é uma referência. Obrigado Tá? pelo carinho. É um E prazer estar aqui. agradeço E o agradeço a privilégio. todos que acompanharam E aqui. manda um recado pro seu pessoal, pra sua família. A sua família veio com você pro Rio? Não, eu tenho 3 filhos, não Não dá pra teve ficar tirando jeito, de né? Essas viagens são viagens bate e volta, né? Eu tive num congresso hoje de manhã em São Paulo, acordei 5 da manhã e fiz essa ponte, amanhã 7 da manhã eu tenho que ir embora, e com filho não rola essas É coisas. puxado, Você tem que ir pra né? descansar com a família, porque senão É sua só vida é nas férias cansativa. mesmo, né? E, enfim, agradeço, eu só tenho só agradecimento. Eu sempre só agradecimento, agradeço o carinho e o respeito de todos vocês. Ok, então assim finalizamos mais essa entrevista aqui com o Dr. Thiago Castro. Um privilégio imenso estar escutando a voz da experiência, uma referência nacional para qualquer segmento, não é só para médico, não é só para pessoas que atendem autismo, não. Se você, independente da sua profissão, se você faz com carinho, com amor, dessa forma humanizada, qualquer pessoa vai longe, não é verdade, Amém. doutor? É isso aí. Obrigado.